Olá. Olha, nos últimos tempos surgiu uma conversa aí que deu o que falar. A ideia de uma camisa vermelha para a seleção brasileira. Uhum. A gente recebeu um material, um texto chamado falapessoal.pdf, que, bom, analisa justamente essa proposta. Então a ideia hoje é explorar o que essa análise específica traz, né? Ir um pouco além da cor e tentar entender os significados que, segundo essa fonte, podem estar por trás. E é importante começar lembrando o peso da camisa canarinho, né? Essa análise que a gente está vendo, ela reforça muito isso. Como a camisa amarela foi muito além do futebol. Sim. Ela virou, assim, um símbolo muito forte de identidade nacional, de patriotismo mesmo. E o texto aponta, né, que nos últimos anos, principalmente depois de 2013, 2016, 2018... Aqueles eventos todos. Exato. Ela apareceu muito em manifestações e aí ganhou uma conotação política bem clara, segundo o texto. E aí acho que o ponto central que esse material levanta é justamente esse. A sugestão da camisa vermelha talvez não seja só uma questão de design, de estética. Uhum. A interpretação que o texto propõe é que poderia ser tipo uma espécie de termômetro social. Sabe? Uma forma de testar como o público reagiria a uma mudança simbólica bem significativa. Exatamente. O documento vai fundo no que ele chama de guerra simbólica. A ideia que ele apresenta é que poderia existir uma tentativa de alguma forma, desassociar a camisa amarela de certos sentimentos que ela começou a evocar com mais força. Como patriotismo, conservadorismo, que o texto menciona. Isso, na leitura que o texto faz. E, ao mesmo tempo, quem sabe introduzir o vermelho, que é uma cor com outras cargas históricas, ideológicas talvez, como um novo símbolo. Talvez apresentado como algo neutro, mas que carrega outras coisas, né? E como que essa análise conecta isso com, digamos, as estruturas de poder? Porque o texto faz umas alegações bem diretas sobre uma politização na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Sim, ele menciona. Ele menciona figuras com laços políticos e institucionais fortes e chega a citar supostas conexões com membros do STF e do Supremo Tribunal Federal que poderiam, segundo o texto, estar influenciando decisões simbólicas lá dentro. Olha, se a gente junta as peças, seguindo a lógica dessa análise específica, né? A gente tem a proposta da camisa vermelha, essa alegada politização da CBF e um momento que o texto considera estratégico. Copa do Mundo de 2026 chegando, depois vem eleições. O argumento que o texto constrói é que tudo isso poderia ser um cálculo. Um cálculo para quê, exatamente? Para tentar moldar a percepção pública, sabe? Tentando, talvez, alinhar aquele fervor nacional que o futebol desperta com um determinado espectro ideológico. Pelo menos é essa a tese apresentada. Entendi. O material também dá uma comentada sobre como parte da imprensa tratou o assunto. Indica que poderia haver um silêncio meio calculado ou talvez tentativas de desqualificar quem levantasse perguntas sobre essa mudança da camisa. A perspectiva que o documento defende é que a questão vai muito, muito além do campo. Ela mexe com memória coletiva, com sentimento de pertencimento. Seria, olhando por esse ângulo do texto, um movimento para tentar, de certa forma, reescrever símbolos nacionais. Reescrever como? Esvaziando o significado que a camisa amarela já tem, né, que já está estabelecido, para talvez abrir espaço para um novo significado, um novo símbolo. Então tá. Para a gente resumir a visão que esse material específico apresenta, a discussão sobre a cor da camisa, para essa análise, não é vista como algo superficial. Pelo contrário. Não mesmo. É apresentada como um sintoma, talvez, de disputas mais profundas. Disputas sobre os símbolos que representam o país, sobre a narrativa que se constrói sobre o Brasil e sobre as estratégias políticas que se aproveitam disso tudo. Exato. E isso, partindo dessa análise que está no texto, né, levanta uma questão bem interessante para a gente pensar. Se símbolos nacionais que são tão fortes, como a camisa da seleção, são, como esse documento sugere, potencialmente alvos de estratégias, de tentativas de ressignificação... Como essa alegação sobre a camisa? Isso. Fica a pergunta, que outras mudanças, talvez mais sutis, podem estar acontecendo em outros símbolos culturais ou nacionais e que narrativas sobre a nossa identidade coletiva, essas mudanças, sendo intencionais ou não, estão tentando moldar, né? Fica aí a provocação para nossa reflexão.